isso aí, é o nosso clube. Tem que respeitar o nosso clube. É o ESPN FC. Gostei você imitando a entrevista aí dos jogadores. Você gostou? O nosso ídolo falava isso. O Galinho. E aí, Zico, jogo amanhã contra o Vasco. O time tá bem. Se Deus quiser. Respeitando o adversário. Você é o melhor. Vamos fazer o que o treinador pediu, o Coutinho. Zico! Sensacional. Como disse o gênio Luciano do Vale, não há palavras para descrever o gol de Zico e não há palavras para descrever o Zico. Grande Galinho, né? Uma homenagem. O que foi, Fabrício? O seu sonho é ter o Zico no programa, Fabrício? Que isso? Tapete vermelho e preto. Então vamos tentar realizar o sonho de Fabrício. Outro que isso aí já alguém vai milhões e milhões vai estar com a gente. Falando em Zico, a gente lembra de quem? Flamengo. Né? E lá está no telão. Gabigol, né? Jogador histórico do Flamengo, que amanhã estará em campo contra o Internacional, 21h30 no Maracanã. Além de precisar melhorar a sua posição no Campeonato Brasileiro para ficar ali na zona de classificação para os grupos da Libertadores, o Flamengo vai enfrentar o Inter amanhã com a sua força máxima. E dentro do planejamento, será o último jogo antes da final com o Corinthians que o Flamengo fará isso, Zinho. Aí o planejamento tá corretíssimo. Mesmo porque tá em casa, né? Tá no Maracanã. Não tem desgaste de viagem. Aí você vai viajar para jogar contra o Cuiabá, para voltar, para ir para São Paulo. Então tá corretíssimo. Tem um tempo de recuperação. Jogou sábado contra o Bragantino. Vai jogar quarta à noite. Domingo, então, segunda, terça, quarta ainda deu tempo de recuperar, deu tempo de planejar e de botar o time que... O Dorival falou que ainda não tinha o time ideal, né? Ele falou isso, né? Tem, né? Mas tem. Que Miguel, esse Miguel. Dorival, meu parceiro. Quer botar a minhoca na cabeça do Vitor Pereira. Parabéns ao Dorival, faz um trabalho sensacional. Mas tem o time, né? Santos, Rodinei. É só olhar para as escalações. Repórter teatral, olha aqui, ó. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz. Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. É o time que joga amanhã. Olha o time aí, ó. Tá aí. Esse é o time. É o time que joga, aí segura, bota o malvadinho. Sábado contra o Cuiabá. Sábado contra o Cuiabá. O capitão gosta. Malvadinho. Se precisar. Não, capitão, não botava não? Claro. Se precisar dar meia horinha para um, meia horinha para o outro. E olha lá, hein? E é um ótimo teste, né, Zinho? Contra o Internacional, né? Um time que tá brigando sensacional por vaga na Libertadores, que ainda sonha com o título. Jogo vice-líder. Vice-líder. Sensacional. Então, assim, é um ótimo teste para o Flamengo. Dentro do Maracanã, então a gente já imagina o Maracanã cheio, o Flamengo tendo que jogar bem também para vencer um adversário complicado, que é o Internacional do Mano Menezes. Então, é um ótimo pré, né? Aí uma semaninha para decisão. E uma semana para se preparar para a decisão. Recuperar jogadores, tem o Arrascaeta com um probleminha no pubis, então assim, o Arrascaeta estará em campo amanhã, mas depois tem um tempo, né, de uma semana para se recuperar, está em Aí o Fabrício da Fiel vai à loucura. Jogo. É isso. Ele, no cafezinho, ele falou de novo comigo da preocupação dele. A primeira pergunta dele, ele não me deu boa tarde, ele não perguntou se eu estava bem. Na banheira, ele olhou para mim e falou assim, João Guilherme, como está o pubis de Arrascaeta? Eu falei, segundo informações, não está 100%, mas está melhorando. Ele falou, não, é uma boa notícia. Ele está um pouco preocupado com essa situação. Então o Flamengo amanhã colocará em campo o time considerado principal antes da final contra o Corinthians, que será na outra quarta-feira. O Internacional, que é o vice-líder do campeonato, deverá ter Keiler, Bustos, Vitão, Mercado e René, Lisiero, Edenilson, Depena, Maurício, Pedro Henrique, que vem se destacando aí no campeonato, e o alemão. Esse aí deve ser o Colorado amanhã para encarar o Flamengo no Maraca, professor Calçade. E o jogo para o Inter é maravilhoso, né? Só que tem o Flamengo inteiro do outro lado. Maravilhoso porque o Inter, numa colocação muito boa, medindo forças com uma equipe que, tecnicamente, ela sobra, né? E o Flamengo, tem que olhar para este jogo e pensar no mês de outubro. Ele tem 3 finais no mês de outubro. Tem na outra semana, então dá tempo de todo mundo respirar, tá inteiro. Na outra semana é Corinthians, passa uma semana é Corinthians. E o que acontecer nessas 2 finais aqui vai cair lá na frente no dia 29. Então, Inter, Corinthians,
e Atlético Paranaense. São jogos em que isso muda a vida do Flamengo, muda a vida do Dorival. E dependendo do resultado, se der a lógica, que é o time mais forte vencer, o Flamengo sai com 2 títulos. Mas o futebol não é essa disputa assim, né? E aí está a graça do futebol. Está a graça. Você não mede isso. Você não sabe... Porque é o seguinte, a gente está falando do Flamengo, tá, mas tem um Atlético Paranaense que está quietinho, só esperando. E já eliminou o Palmeiras. Exatamente. Que era o favorito. E já enfrentou o Flamengo assim, bastante para entender os mecanismos do que pode, deve, precisa e também do que não consegue fazer. E é o monstro Filipão, né? É o gigante Filipão que sabe esse joguinho único. Nossa, isso aí. E aí fica só... A gente fala alguma coisa aqui, olha o que falaram lá. Ele joga aí lá. Só dando print. Algum jogador do Flamengo falou alguma coisa, olha o que falou lá. Só pilha. Foi no vestiário. E nós também. Aí, os caras falaram lá no programa e tal. Agora, e isso tudo que vocês estão falando vale também para o Corinthians, né? O Corinthians vai enfrentar o Flamengo numa final de Copa do Brasil, enfrentou o Flamengo diversas vezes, foi eliminado também pelo Flamengo, assim como o Atlético Paranaense, conhece bem o Flamengo. Mas, linkando com o jogo de amanhã, Inter e Corinthians... Eles têm estilos parecidos? O time do Inter com o time do Corinthians? Tem alguma coisa a ver ou não? Eu acho que você pode falar a questão sustentação defensiva, João, jogadores. Eu acho que não. Eu acho que não tem. Não são times que jogam como o Flamengo, né? Então, assim, se a gente olhar para a maneira como o Flamengo joga. Todos os outros são diferentes. Todos os outros são diferentes. Então você consegue aproximar muito mais o Inter do Corinthians do que o Inter com o Flamengo, do que. Né, com relação a Corinthians, mas eu acho que são jogos diferentes, né? Acho que os treinadores pensam o futebol de uma forma diferente. Eu acho que vale esse confronto, João, além de, lógico, ser um jogo do Campeonato Brasileiro, né, pontuação, mas vale porque para o Flamengo é um jogo de alta intensidade, de um time que tem muito interesse ainda dentro da competição e que vai exigir demais do Flamengo, assim como o Corinthians na final da Copa do Brasil, né? Que é a primeira decisão que o custo Flamengo... desse jogo é alto. É isso, o custo desse jogo é alto para a Internacional e para o Flamengo também como pontuação de brasileiro e como preparação para esse jogo contra o Corinthians. Mas eu acho que a gente pode falar da forma como o Inter joga, como você falou, o Pedro Henrique, né, fazendo um belo campeonato, o Alemão, que é um cara que gosta de empurrar a bola para dentro, né, um cara de presença diária. O Mano Menezes é um treinador que dá muita sustentação defensiva, que se preocupa muito com relação a isso, então deve tentar tirar os espaços do Flamengo, mesmo jogando no Maracanã. Então eu acho que é um ótimo jogo para o Flamengo se preparar para esse confronto contra o Corinthians. Agora, a vida dá muitas voltas, né, minha gente? Opa! Vocês se lembram o jogo de estreia de Dorival Júnior nessa passagem pelo Flamengo? Sim. Lembram? Opa! Inter no Beira-Rio. É verdade. Sim, exatamente. E estamos curiosos para saber qual vai ser o diálogo amanhã na beira do campo entre Mano Menezes e Dorival Júnior, porque lá no turno, na estreia do Dorival, a conversa foi essa. Coloca no ar aí. Vamos lá, já Vai melhorar aos pouquinhos? Bem diferente. Tá esculhambado, mas o meu também tá, viu? Eu arrumei, você também vai arrumar aí. Arrumou, né? Bem diferente. Eu acho que vai ser, né? Vai juntar ali e falar, você me deu a dica, e eu segui a sua dica, e tu vai me enfrentar agora que eu tô arrumadinho, hein? Mas também não era pra exagerar, né, Dorival? Você não precisa arrumar tanto, né? Você não precisa arrumar esse esquema aí, botar os dois juntos. Porque arrumou muito bem, né? Arrumou muito. Até mudou o sistema de jogo. Qualquer treinador, você fala assim, Flamengo ligasse, qualquer treinador, o cara fica louco, doido. Cara, o Dorival fez isso, né? Ele largou tudo no Ceará, pegou a malinha e veio embora. Porque, poxa, as possibilidades são enormes. E aí o treinador tem que acreditar nele. Ele está vendo que nada acontece com o Paulo Souza, que ia num outro caminho. O Paulo Souza ia num outro caminho de tentativa de construir uma identidade de um time, era diferente. Começou lá mexendo em todo mundo, tá bom, vamos ver, tá... no estadual é para isso, vamos ver de onde vai acabar, só que a coisa não evoluiu. Aí o Dorival chega e fala, Zinho, o que você quer fazer? Nossa, a hora que eu botar o Everton Ribeiro na direita. O que você quer fazer? A hora que eu colocar o Pedro... O Paulo
Paulo Souza até tentou no finalzinho, mas já tinha perdido. Já tinha ido embora. Já tinha atmosfera. O Andrés falou, né? O Andrés falou, desistimos, não tem jeito. Aí é o jogador que falou. E aí encaixa, né? Porque E a gente falava isso, né, Zinho? Todo mundo jogando para ser feliz ali e tal. Porque da mesma forma que um treinador afastou o time da sua Essência, alegria, né? da sua essência, da alegria de jogar, da confiança de que você sair da tua casa não preocupado, mas feliz de treinar. A hora que o outro vem e oferece isso, né, é como se tivesse passado um furacão ali. Porque você fala, puxa, reencontrei. Pô, aí você pega um time desse confiança. Um exemplo, tem alguns exemplos. Pô, cara, a hora que você pega o Rodinei, o que é. Acho que a gente conversou sobre isso. O que é um jogador com confiança? Era o cara que. Os caras queriam ver ele inchado no Flamengo. O Léo Pereira, né? O Léo Pereira. Né? Rodinei e Léo Pereira são símbolos dessa passagem. Mas passa pelo Dorival Davi Luiz, passa pelo Felipe Luiz, o momento não era bom. O início do Davi Luiz não foi muito bom. E o Davi Luiz hoje, o Pedro, a dupla, né? O Felipe Luiz, né, Zinho? Esse próprio jogo do Flamengo Internacional, o Felipe Luiz é titular. Sim. E o Flamengo perde, aí todo mundo fala, pô, realmente não dá. Ele colocou ali o Felipe Luiz para ver que realmente não dava para ele jogar, que o Ayrton Lucas seria o titular. Mas aí dentro do trabalho do dia a dia, ele foi ajeitando as posições, dando segurança para os jogadores. As movimentações começaram a fluir de acordo com que esses caras estão mais acostumados. Para que você recupera essa alegria de gente que é boa. Sim. Individualmente falando. Agora, você tem que recuperar a alegria e tentar transformar isso num jogo outro coletivo, símbolo né? para mim disso tudo está aí atrás de você. Isso é importante, hein? Boa observação, sim. Manda ver, Tetra. Olha o Gabigol lá. O Dorival, não é que ele convenceu, mas assim, eu dou o crédito ao Dorival. Ele, tá bom, Bruno Henrique machucou. Sim. Mas veio o Everton Cebolinha, que era para fazer essa função. E ele não coloca o Everton Cebolinha. Não. Porque muita gente fala, mas também, pô, peraí. Queria ver se o Bruno Henrique tivesse aí, se ele ia botar o Pedro para jogar. Não sei. Aí eu falo isso. A realidade é essa aí. Capita, não sei. Isso, agora, ele tinha o Everton Cebolinha. Eu tinha dúvida, assim, que o cara vem da Europa assim, com nome, e o Everton Cebolinha, que foi melhor jogador da Copa América na seleção. É o Everton Cebolinha que tem prestígio, que tá brigando. Voltou. Tu acha que o Everton não voltou e falou assim, cara, eu vou arrebentar no Flamengo, porque eu tenho chance para ir para a Copa. Claro que sim. E outra, esse é outro treinador, que eu até imaginei que pudesse acontecer rapidamente. Pega o grande nome, que é o Vidal, põe pra jogar. Sim. Fala, dá licença. Mas eu aponto muito pro Gabigol, porque assim, em alguns programas, fui crítico de algum comportamento do Gabigol. Que eu acho um baita de um jogador, tá bom? Gabigol, família do Gabigol. Mas ele é polêmico. Ele é ótimo jogador, mas eu tinha minhas dúvidas. Precisa ser convencido. Temperamento forte. Pô, o Pedro vai entrar, vai ficar mais na área, vai sair mais gol. Como vai ser isso? E, ó, eu aplaudo o Gabigol. O protagonista principal. Que ele, pra mim, tá jogando até mais. Olha que o Gabigol está na história do Flamengo. O cara fez 2 gols numa final de Libertadores. Não adianta. Só que o Gabigol, pra mim, o Djalminha falou e eu concordo. Tá jogando mais pra mim até. Sim. Porque o Gabigol hoje se movimenta mais, abre espaço pro Pedro, volta pra marcar, aceitou não ser o homem da área do momento final. Não é fácil isso. Continua fazendo gols em menor número do que o Pedro, mas ele é o cara que cai do lado, que vem pra marcar, que chama a responsabilidade. O Gabigol tá jogando demais hoje. Tá colaborando. E é o cara ali, ó, é o Dorival. Que convenceu e fez esse ambiente. Aliás, ele falou numa entrevista ao Charla Podcast, muito interessante. Ele foi revelando detalhes, né? Como, por exemplo, o que ele fez com o Thiago Maia, para o Thiago Maia voltar a jogar bem. E ele contou um pouco dessa história do Gabigol. Ele disse que chegou para o Gabigol e falou assim, Gabi, você se lembra como você jogava comigo no Santos? Que tinha o... Você jogava mais pelo lado, encostando na área, com o Ricardo Oliveira centralizado. É isso mesmo. Eu quero que aqui aconteça com o Pedro o que aconteceu no Santos. Dá para fazer. E o Gabigol comprou a ideia. Mas deu para fazer. Mas parabéns ao Gabigol. Sim, sem dúvida. Tem que reconhecer o Gabigol, a entrega e o acreditar e o pensar no time, no grupo. Muita gente sempre fala, o Gabigol ele é muito individualista. Ele prova que não, sabe? Se o Gabigol
tá há mais tempo jogando nessa função, é outro que o Tite. Eu acho que ele tá Na função... Ele tá na lista dos convocáveis, ele tá mais atrás. Né? 55, mas se o Dorival chega mais tempo, mais lá atrás, janeiro, lá. e coloca o Gabigol nessa zona de jogo, ele teria muito mais chance. E um detalhe, os dois são os artilheiros do Flamengo na temporada. Os dois têm 28 gols, né? Esse casamento aí, Gabigol e Pedro. E hoje o Pedro não tira tanto espaço do Gabigol, né, Calçade? Porque assim, o Pedro é aquele cara que 2, 3 chances, ele faz 2, 3 gols, né? O Gabigol, ele precisa de um pouco mais, muitas vezes. Então ele precisa de 2, 3 chances para fazer um gol. Ele perde algumas chances ainda, pela uma deficiência talvez que ele tenha na perna direita, ele é um cara que não tem o cabeceio como ponto forte, mas mesmo assim, a gente imaginava que só o Pedro, né, o Pedro seria essa referência, que o Gabigol teria que jogar um pouco mais afastado da área, mas não é isso que acontece hoje, né? Então o Gabigol, ele tem liberdade de movimentação, mas as chances aparecem para ele. Ele tem chances em todo jogo, ele tem 1 ou 2 chances. O primeiro gol contra o Bragantino, é ele dentro da área, fazendo a movimentação e o debochado encontrando ele. Debochado. Ele perde o pênalti também. Se puxar de memória, vai lembrar. O Ceni chamando ele na beira do campo e ele dando piti com o Ceni. Sim. Com o Dome também. Com o Dome também. Então, 2 treinadores dessa escala pós-Jorge Jesus, que eram... O Jorge Jesus, assim, o relacionamento dos dois era especial. Sim. Porque ele respeitava a beça e o Jorge Jesus o tratava também até como um filho que você via, né? Mas, então, ali era a crença total do jogador no treinador. Isso não aconteceu com os outros. E o Rogério Ceni, eu lembro que tem um jogo, acho que o Flamengo tem um jogador expulso, o Rogério chama, o Rogério precisava ir de mais sacrifício. E o Rogério queria trocar, e aí começa uma resenha ali. No Dorival não tem. E houve uma mudança radical de função e posicionamento. Sendo que alguém vai para dentro do campo para fazer os gols que você fazia. E a gente sabe, você jogou lá, o que é fazer gol para essa galera. Poxa. Né? Então, só que... Gabigol. O mundo do futebol, mas o mundo do futebol percebe que o que acontece com o Pedro tem muito a ver com o Gabigol também. Sim. Então, isso não passa batido. É em função do Gabigol. E o Pedro é um centroavante que, assim, ele dá 3 toques na bola no jogo e ele sai com a bola. Fez 3 gols em 5 minutos. 3 gols. É assim que funciona. Ele finaliza de qualquer jeito. Esse assunto que o Zinho puxou, acho que é assunto para outro programa, mas eu tenho essa curiosidadezinha. Sim. Eu tenho essa curiosidade de saber. A gente vendo o Bruno Henrique jogando como a gente está acostumado, eu queria entender como esse Flamengo ia se formatar, sabe? O Bruno Henrique jogando como o torcedor do Flamengo o olha, né? E a importância que ele tem. O grande momento do Bruno Henrique, né? O grande momento do Bruno Henrique, com esse grande momento do Pedro, com o Gabigol, que é quase intocável, o Everton Ribeiro convocado para a seleção e o Arrascaeta, que é insubstituível. O Renato Gaúcho. Eu tenho essa Poderemos ver isso em 2023. Gabigol, mas caso o Pedro fique. Preparava, a gente ver como é que o Dorival vai arrumar esse time. Os 4 gols do Flamengo, semifinal da Libertadores, contra a semifinal que antecedeu a final contra o Palmeiras, o Barcelona. O Bruno Henrique faz os gols e quem está na preparação é o Gabigol. Gabigol, deu assistência. Então, assim, este jogador na área que, em posição física, estatura, e o Gabigol não vai brigar lá em cima. O Gabigol, tem bola do Gabigol na cabeça do Bruno Henrique. Então, esse trabalho de girar e preparar para um outro jogador que ocupa a área é que o Pedro é o cara nasceu ali na área, né? E o Bruno Henrique foi sendo... Bruno, não fica só aberto querendo numa... Vem junto. Então, assim, não era estranho para ele preparar. O mais difícil para mim, na minha visão, o Bruno Henrique é um parceiro que tem um outro lado para jogar, tal, ocupa uma outra posição. Dificilmente o Bruno entra e o Gabigol sai. Mas quando tem o Pedro já ocupa o espaço que ele poderia sair. A diferença que eu acho, assim, eu penso assim, 2023, nós gostamos de tática, eu sei que você também gosta muito, você é um estrategista. O que eu vejo a diferença é o seguinte, com o Bruno Henrique, o Flamengo sem a bola, era o Bruno Henrique que voltava pelo lado esquerdo. Com o Pedro, é o Gabigol que volta pelo lado direito. Mas assim, ele tem que ser... Ele se doa mais. Participativo. Sem a bola, né? Sem bola. Professor João Guilherme. Isso aí. Boa, João. Tem uma solução. Não sei se... Conselheiro Miranda te mandou já mensagem? O conselheiro Miranda mandou.
A solução do professor João Guilherme, com o apoio do coordenador técnico conselheiro Miranda, é a seguinte. Para 2023. Né? Vamos lá, João. Thiago Maia, primeiro volante. Recua o Everton Ribeiro um pouquinho aqui. Compõe no meio campo. Arrascaeta. Esse aí não vai sair. Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Que tal? Você tira o João Gomes. Coloca um lateral para dar uma segurada. O Felipe Luiz fica ali. Só acha que os caras que jogam na do Fábio ali... O Davi Luiz vai gostar muito. Aí nós poderemos ter, assim... aí poderemos ter também uma disputa aí entre João Gomes, caso fique, porque dizem que há a possibilidade dele ser negociado. Isso eu estou falando para 2023. Arturo Vidal... É isso. E Everton Ribeiro. E isso caso queiram colocar os três lá no ataque. O Gabigol, o Pedro e o Bruno Isso aí tem um pouquinho... Essa parte aí do É. Everton Ribeiro, eu conheci, né? Eu conheci lá no Rio o conselheiro Miranda. Eu imagino, mas ele cornetava muito. Não. Ele, assim, agora ele tá assim. ele tá... Não, o Everton Ribeiro melhorou nessa função. Ele falou Mas isso. vira e mexe... Ele estava bêbado, Zé? Quando Ele falou pra você? tava Alegre. Tava alegrinho. Mas ele parou de criticar o Everton Ribeiro. Parou. Nessa função nova. Mas vocês gostaram dessa... Vocês acham viável isso? Ou é um sonho? Eu acho que é um sonho. É romântico? É o Tite fez agora aí nesse jogo contra a Gana, né? Que trouxe o Paquetá ali. O Dorival agora no segundo tempo contra o Bragantino, ele fez algo parecido. Botou o Cebolinha, puxou o Vidal para trás. O Bragantino estava com um a menos. Com um a menos, Quer dizer, Thiago Maia, você vai Thiago ter... Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. No papel é lindo. Já pensou? No papel é maravilhoso. Nessa função que o Arrascaeta joga, Sim. ele vai ter que jogar dentro de uma área e dentro da outra. Exatamente. Aí você vai acabar com o Arrascaeta. Não dá. O pubis dele não vai aguentar. Não vai, cara. Coitado da Arrascaeta. Mas vai ter Então não dá para fazer isso. Não, em alguns jogos dá. Depende do adversário, da situação. Depende. Só que é o seguinte, na hora que... Esse casamento, o Thiago Maia e João Gomes, que a gente fala, o Thiago Maia é o jogador centralizado, né? Mas aquele jogador que... O Thiago, o posicionamento dele é irretocável, né? Então ele antecipa a jogada, a leitura de jogo. Só que aquele cão de guarda mesmo, né? Que o meio de campo precisa ter um cara que sabe jogar com a bola, mas o João Gomes é esse que morde, né? Que briga, que rouba a bola logo na saída, enfim. Que dá essa intensidade de marcação para o meio campo do Flamengo e dá tranquilidade, né? Para o Everton Ribeiro pensar um pouco mais na criação, para o Arrascaeta só pensar na criação. Com ele, porque ele vem muito pela esquerda, às vezes você encontra ele aberto. Ele protege pela esquerda o Felipe Luiz. Tem muita importância. Outro jogo o Felipe Luiz jogar tendo o João Gomes ali. Sim. Você tira o João Gomes, vai bater em cima do Felipe Luiz o jogo, mas nossa. Agora, lembrando que isso é uma possibilidade para 2023, agora na reta final da temporada, nos jogos decisivos. É Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Se você é treinador, na hora que você encontrar seu goleiro, seu lateral direito, seus dois zagueiros e o lateral esquerdo conversando, sua orelha vai esquentar. Conselheiro Miranda. Falando de... Vocês foram falar nele, ele voltou. Miranda aí? Ih, agora ele acordou. Ele voltou, ele estava quieto, não estava falando nada do Everton Ribeiro. Voltou aqui. Voltou? Mandou mensagem. E? Vou ler porque ele é meu amigo, né? Everton Ribeiro seria uma contratação de impacto para o Cruzeiro. Ele está sugerindo o Everton Ribeiro no Cruzeiro. Que isso? O conselheiro Miranda. Amigo do Primeira Ronaldo. divisão. Ele quer que o Everton vá para lá. Ele voltou. Mas que situação. Olha o conselheiro Miranda. Ele queria recuado. Ele queria recuado. Agora ele já voltou. Para não causar problema para não ter problema. Dorival. Na verdade, essa escalação com o Everton Ribeiro recuado é uma escalação do João Guilherme. Não é do O conselheiro. conselheiro Miranda, por ser meu amigo, deu o aval, mas na verdade ele já revelou aqui o plano dele. Everton Ribeiro com a 10 da Raposa. O João quer recuar e o conselheiro Que é Miranda... na toca da Raposa. Já quer ele botar ele no Santos Dumont para passar ele na mão. Agora, meus amigos, o Flamengo tem 3 jogos, 12, 19 e 29. Sim. O Flamengo é o favorito nas 2 finais? Eu dei a minha opinião aqui. Contra o Atlético Paranaense é jogo único. Aí, olhando, até pelo que aconteceu no confronto entre os dois, o Flamengo foi bem superior. O Filipão adotou uma estratégia, colocar 3 zagueiros, abriu mão do centroavante. Não sei se vai fazer isso. Pode ter reconhecido, peraí, eu consigo me defender e eu consigo
incomodar o Flamengo. Então, pode ser um Atlético Paranaense também diferente do que aquele que enfrentou né, na Copa do Brasil. Sim. Agora... E o Corinthians, principalmente. Mas assim, o Flamengo é favorito. Nas duas. É um jogo único. O elenco... Contra o Atlético. Flamengo produz tudo que pode, o Atlético produz... O Flamengo tem mais chances. Quando a gente diz de favorito, não quer dizer que decidiu, acabou. Não, pelo contrário. É a paixão do futebol. Sim. O Atlético Paranaense tem condição de vencer. Nem sempre o favorito vence no futebol, mas né? Eu não vou ficar... É o Flamengo. E contra o Corinthians, tem a coisa de ter 2 jogos. Por isso que eu digo, a chance do Corinthians é o primeiro jogo. Tem que ganhar o primeiro jogo. Por isso que jogando em casa, tem aquele certo favoritismo de saber que é o jogo da decisão para o Corinthians. Agora, no confronto, também coloca o Flamengo como favorito. A pergunta é quem tem mais recursos para ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores? É o Flamengo. Flamengo. Mais recursos. Sem dúvida. Então, assim, quem tem mais recursos leva o favoritismo para esses jogos. Porque é o seguinte, você imagina, o Flamengo não ganha nenhum dos 2 títulos. Sim. Tudo isso está sendo falado, para que campo vai a conversa se o Flamengo não vê? E ele pode não ganhar? Futebol te permite um monte de coisa. Sem dúvida. Esse negócio de jogo que não foi jogado, como é que eu combino que o jogador não vai escorregar, o outro não vai, a bola não vai bater num braço? Uma bola que bate no braço decide uma Libertadores ou uma Copa do Brasil. E onde é que a gente... Uma expulsão. Um domínio errado, você perde a bola. Foi o que aconteceu. E o centroavante faz o gol. Num dia em que o time estava arrebentado e mesmo assim, se não fosse esse... esse domínio, as coisas talvez iriam mais longe. Então, cara, existe sim uma força superior, é o Flamengo, aos 2 times. Agora, você garantir que ele vai ganhar, aí o futebol seria uma chatice. Então, como não é uma chatice, tudo pode acontecer. Vamos curtir 12 de outubro, Itaquera, 19 de outubro, Maracanã, 29 de outubro, com transmissão da ESPN em Guayaquil, a final da Libertadores. E o Fábio Luciano? Mudou o assunto, né, João? E o Fábio Luciano? Não precisa falar da Libertadores, não. Só fala da Copa do Brasil. Não tem problema. Coordenador técnico, o treinador já ia bobear no esquema tático. Tá bom, já Gustavo Scarpa. O Flamengo é favorito. O orgulho que eu tenho dessa decisão, João. Tem história dos 2 lados. O mais próximo do jogo, a gente vai debater, vai fazer as escalações, o cara a cara. Mas você já está escalado no UFC. A paixão desses torcedores, enfim. Vai ser um grande jogo. Fabrício, está escalado. Vou falar só o porquê que vai ser um grande jogo. Sim. Eu acho que é até diferente, né, dos jogos que foram Corinthians e Flamengo com relação a Libertadores. Porque o Flamengo, a gente sabe do que pode entregar, a qualidade que tem, né, a competência de um elenco, de um time, as peças que tem para serem modificadas dentro de um jogo. Mas o momento do Corinthians é um momento diferente também, João. Porque o Renato Augusto vem jogando muito bem, o Roger Guedes retomou confiança, o Yuri Alberto também é um jogador que vem empurrando a bola para dentro. Então eu acho que vai ser um grande jogo, João. É isso. Que honra, hein? Que honra, hein? Por enquanto é isso. Mas que honra, hein? Tem história dos 2 lados, hein, cara? João. Tem história no Flamengo e no Corinthians. Nós vamos para o intervalo. O capitão tá, porque, ó... Metade Flá, metade Corinthians. Não, é incrível assim. Outros times, mas ele estava feliz. O Fábio Luciano, ele é amado por flamenguistas e corintianos, né? Ele tem história dos 2 lados, então realmente é uma situação especial. Como o Zinho passou ano passado, na final, Flamengo e Palmeiras, e essa situação aí. Daqui a pouco, depois do intervalo... Ele vem aí, hein? Grande convidado aqui no programa ao vivo, Gustavo Scarpa. Joga muito. Ele que está vivendo os seus últimos momentos aí no Verdão, está indo lá pro futebol na Inglaterra, mas vai sair por cima. Ele vai conversar com a gente já já. Scarpinha.